Olá, está no ar mais um grande julgamentos do STF, a primeira edição do ano de 2015. Você vai ver no programa de hoje duas grandes decisões relacionadas ao direito eleitoral. Elas marcaram a importância da ética na política e tiveram um forte impacto nas eleições gerais do ano passado e principalmente nas urnas. O julgamento sobre a mudança na composição das bancadas dos estados na Câmara Federal e ainda a decisão sobre a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar número 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, é aquela que impede o político condenado pela Justiça de disputar cargos eletivos. Ela foi aprovada graças a um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, uma proposta elaborada pelo cidadão. Segundo a Constituição Federal, esse tipo de projeto precisa receber a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, cerca de 1.400.000 assinaturas, divididos entre 5 estados. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de nome completo, endereço e número completo do título eleitoral, com zona e seção. O projeto de iniciativa popular da Ficha Limpa foi o 4º a se tornar lei, com a mobilização da sociedade civil. Evidencia o esforço hercúleo da população brasileira em trazer para a seara política uma norma de eminente caráter moralizador. Tamanha a repulsa da sociedade pelo sistema até então vigente, em que pretendentes a cargos eletivos, mesmo gozando de péssima reputação, carecedores de honestidade e boa-fé, com vida pregressa emoldurada de extensa ficha de registros negativos junto aos órgãos da administração pública, incluídos no rol processos criminais em curso, podiam lançar mão do poder político para encobrir as condutas desabonadoras passadas e presentes, utilizando o mandato eletivo em proveito próprio. A Lei da Ficha Limpa detém o 4º lugar no ranking das leis de iniciativa popular que lograram aprovação no Brasil. Como o próprio nome diz, um projeto de iniciativa popular, ele é um projeto que nasce da sociedade. Ou seja, ele vai ser criado a partir da sociedade e vai ser oferecido pela sociedade ao Congresso para sua aprovação. Ele não é um projeto fácil de ser feito, justamente porque ele depende de um número muito grande das assinaturas. Essas assinaturas têm que ser colhidas fisicamente, ou seja, não podem ser eletrônicas. Então, o eleitor tem que assinar um documento dizendo que concorda com aquele projeto e não só assinar, ele tem que botar o seu título de eleitor para mostrar que ele está em dia com as suas obrigações eleitorais, ou seja, fazer isso em todo o país é muito complicado. Sob forte clamor social à época, a Lei da Ficha Limpa foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional no ano de 2010. Logo em seguida, ela foi contestada com dezenas de ações na Justiça. Ainda em 2010, o plenário do Supremo decidiu que a regra não valeria para as eleições daquele ano. Em 2012, a lei foi declarada constitucional pela Suprema Corte. A partir deste julgamento, os políticos ficha suja ficaram proibidos de se candidatar por 8 anos. As ações julgadas em conjunto pelo Supremo sobre a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa foram apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PPS, o Partido Popular Socialista e pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. O que se busca é o abandono da complacência e da conivência com a falta de moral, de honestidade, que aqui e ali ganham foros de aceitação, até mesmo pela via de expressões jocosas que não raro caem no gosto popular, como é o caso da execrável rouba, mas faz. O objetivo é avançar rumo a uma exigência efetiva de ética e transparência no manejo da coisa pública. A Lei Complementar número 135 prevê que serão considerados inelegíveis os candidatos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado
e também aqueles cassados pela Justiça Eleitoral ou que renunciaram ao cargo para escapar da cassação. Serão enquadrados na lei da ficha limpa os políticos condenados por crime eleitoral, como a compra de votos. Na verdade, a lei ela é muito ampla nessas possibilidades de inelegibilidade. Então, não é toda condenação criminal. Então, existe um rol de crimes que levam à inelegibilidade. Mas existem algumas coisas muito comuns, muito fáceis de serem entendidas pelo eleitor. Por exemplo, aquele que perde o mandato. O que perde o mandato está inelegível. Aquele que comete, por exemplo, um crime de homicídio, por exemplo, também está inelegível para ficar num crime comum. Ou seja, nós temos um rol muito grande de crimes ou de ações, não são apenas crimes, mas são crimes e ações praticadas pela pessoa que podem levar à sua inelegibilidade. A decisão começou a valer a partir das eleições municipais de 2012. No ano passado, na primeira eleição geral, após a aprovação da lei da ficha limpa, políticos com condenação na justiça ficaram de fora do pleito. É melhor para o cidadão, né? A lei da ficha limpa. O corrupto acha que o cara vai caçar o lugar deles, né? Cadeia para eles. A população pode votar e conhecer o político sem ter a ficha suja, sem essa roubalheira que está acontecendo no nosso país. Pelo menos os candidatos ficaram mais... pensaram melhor se vão entrar para roubar ou para fazer falcatruas. A democracia representativa demanda uma representação ética, como é óbvio. Se ela não for ética, não seria legítima. E, portanto, há de se interpretar, a meu ver, exatamente com base nos princípios que foram afirmados expressamente pela Constituição. Daqui a pouco, tem mais votos dos ministros que participaram do julgamento sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Até já! Uma lei que tem o poder de mudar a política brasileira e banir da vida pública aqueles candidatos que tenham ficha suja na justiça. Você acompanha na edição de hoje os impactos do julgamento que garantiu a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Quase 5 anos após a aprovação da lei, muita coisa mudou no cenário eleitoral do país. Com certeza, né? É uma forma de estar... filtrando as pessoas que vão concorrer a cargos eletivos que vão, de alguma forma, influenciar e muito na vida social. Porque você sabe escolher os candidatos que possa votar consciente, escolher um cidadão de bem. Seria uma forma de você banir esses bandidos que são selecionados nos Estados Unidos e no Brasil. Antes da lei do ficha limpa, você tinha que apenas transitado em julgado é que levava à inelegibilidade. E, infelizmente, o nosso judiciário tinha ou tem um problema de morosidade, que levava justamente a muito tempo até que a pessoa se tornasse inelegível. Hoje em dia, uma decisão por órgão colegiado, mesmo que não esteja transitado em julgado, já pode levar à inelegibilidade. O julgamento que reconheceu a validade da lei da ficha limpa teve um grande impasse jurídico, a presunção de inocência. Há que se perquirir sobre a existência ou não de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência sediado materialmente no artigo 5º, 57 da Constituição Federal, cuja redação é clássica nas constituições brasileiras. Abro aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, fecho aspas. Presunção de inocência é um conceito muito forte no direito penal. Só que essa presunção de inocência, ela é, como eu disse, do direito penal e não do direito eleitoral. No direito eleitoral nós temos uma máxima, enquanto no direito penal você tem indúbio pro réu, na dúvida favoreça o réu, no direito eleitoral nós temos indúbio pro società, ou seja, na dúvida preserve a sociedade ou favoreça a sociedade. Então, no direito eleitoral não existe a presunção de inocência, até porque eu não estou dizendo que a pessoa é culpada ou não antes de um julgamento. Eu apenas estou dizendo o seguinte, há dúvidas sobre a inocência ou não dessa pessoa. Nesse caso, a sociedade tem que ser
preservada no sentido de não ter que necessariamente votar nessa pessoa numa eleição. A pessoa, ela tem o direito de continuar participando enquanto a decisão sobre a sua inelegibilidade não for tomada pela Justiça. Agora, admitindo-se a inelegibilidade, já desde as condenações não definitivas, contanto que prolatado pelo colegiado, essa extensão pode ser excessiva. Em alguns casos concretos, nos quais os indivíduos sejam condenados, por exemplo, a pena de 30 anos, a impossibilidade de concorrer a cargos públicos eletivos pode estender-se, em tese, por mais de 40 anos, como disse o ministro Gilmar Mendes, o que certamente poderia equiparar-se para efeitos práticos a cassação de direitos políticos vedados expressamente pelo artigo 15 da Constituição da República. Veja a que ponto nós estamos chegando. Se há um caso em que é flagrante a violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é este. Conferir a entidades com perfil quase sindical, muitas vezes propriamente sindical, o poder de decretar a inelegibilidade de alguém é algo muito exagerado. Antes da lei do ficha limpa, você tinha que apenas transitar em julgado e que levava à inelegibilidade. Hoje em dia, uma decisão por órgão colegiado, mesmo que não esteja transitada em julgado, já pode levar à inelegibilidade. A partir destes julgamentos, políticos ficha suja ficaram proibidos de se candidatar por 8 anos. Hoje, o mínimo de inelegibilidade é por 8 anos. E aí, dependendo do ato ou da ação, essa inelegibilidade pode ser maior do que isso, podendo chegar, inclusive, como no caso de um senador, por exemplo, que é cassado no início do seu mandato, ele pode ficar até 15 anos inelegível. As ações julgadas em conjunto pelo Supremo sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa foram apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PPS, o Partido Popular Socialista e pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. O ser humano se apresenta inteiro quando ele se propõe a ser o representante dos cidadãos, pelo que a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor e o seu conhecimento há de ser de interesse público para se chegar à conclusão quanto à sua aptidão, que a Constituição diz moral e proba para representar quem quer que seja. Eu tenho exatamente para mim que não dá para apagar e a vida não se passa limpo a cada dia. A vida é tudo que a gente faz todos os dias. E, no caso, o direito traça, marca e corta qual é a etapa e os dados desta vida passada que precisam de ser levadas em consideração. Por isso, eu não vejo aqui, não apenas inconstitucionalidade, como eu vejo a pregação e a reafirmação de cada qual dos princípios constitucionais. Nós estamos atribuindo uma eficácia negativa, porque ela é restritiva do direito subjetivo público, baseado num fato acontecido no passado, quando a gente não tinha a possibilidade factual de eleger comportamentos. Portanto, não importa do ponto de vista moral se ele tinha essa capacidade, se não tinha, ele vai sofrer a restrição de qualquer jeito. Esta lei, a chamada Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135, traz um dispositivo que nos pareceu extraordinariamente razoável e que poderia, em tempo hábil, corrigir eventual injustiça. É exatamente o artigo 25C desta lei, que diz o seguinte: o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas, a que se refere às alíneas tais e tais, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida. Os direitos fundamentais são de 3 naturezas na Constituição, pelo menos explicitamente: os direitos individuais, artigo 5º notadamente; os direitos sociais, artigos 6º e 7º também, por modo especial. E a partir do artigo 15, os direitos políticos são também fundamentais, porque todos fazem parte do título de número 2 da Constituição, todas as 3 categorias, cujo nome é dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos políticos, o direito que tem o eleitor de escolher candidatos,
de vida biográfica isenta de um passivo eleitoral, de um passivo penal avultado, é um direito fundamental. Os preceitos, a meu ver, são harmônicos com a Carta da República e visam a correção de rumos nessa sofrida república, nessa sofrida pátria, considerado um passado que é do conhecimento de todos. A gente tem que lembrar que o Estado não pode ser o nosso pai, nosso tutor, o nosso determinante do que a gente faz ou não. Como a gente já disse, você tem alguns candidatos que concorrem sobre júdice, que são claramente ficha suja, não se enquadram nisso, mas por algum motivo não estão naquele momento, nessa condição. Então, na verdade, a palavra final é da sociedade. Mais importante do que ver as promessas que o seu candidato fará é olhar aquilo que ele já prometeu e cumpriu ou não. Eu acho que ainda demora muito para o eleitor brasileiro conscientizar do que é bom o voto, como é bom o voto na hora de exercer essa atividade democrática, porque o povo é muito atrasado. Eles fazem do voto, protestam na rua, quebram as coisas, mas na hora de votar, que seria o protesto válido, eles deixam de fazer às vezes. É a falta de educação que gera isso. Se nós não tivermos consciência na hora de votar, não adianta você ter as melhores leis do mundo que tratem do tema, seu eleitor vai continuar escolhendo errado durante as eleições. Outra decisão do plenário do Supremo que pode ter influenciado nas eleições gerais de outubro do ano passado é sobre a mudança na composição das bancadas dos estados na Câmara Federal. Os detalhes deste julgamento você acompanha a seguir, depois do intervalo. Até já! O impasse em torno da mudança na composição das bancadas dos estados na Câmara Federal. A medida teve início com uma resolução editada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, o Congresso Nacional questionou a competência do TSE para editar uma regra sobre o assunto. No fim, o caso veio parar na mais alta corte do país, porque 5 estados entraram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, questionando o fato de terem perdido o número de deputados federais nas bancadas dos estados na Câmara dos Deputados. As possíveis alterações nas bancadas da Câmara em relação a 13 estados brasileiros começaram a ser discutidas pelo plenário do Supremo em junho do ano passado. O debate foi provocado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que em abril de 2013 mudou o tamanho das bancadas, com base em dados do censo realizado em 2010. Em dezembro de 2013, o Congresso Nacional, então, aprovou um projeto de decreto que anulava a decisão do tribunal. Em maio do ano passado, o Tribunal Eleitoral decidiu ratificar a sua resolução de 2013. Para o tribunal, os parlamentares não poderiam ter revogado a decisão do TSE por meio de um decreto legislativo. 5 ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas na Corte pelas Assembleias Legislativas do Piauí, Paraíba e Pernambuco e pelos governos do Espírito Santo e da Paraíba. Eles reclamavam o fato de terem perdido parlamentares com a resolução. A Câmara Federal também entrou com uma ação com a mesma finalidade. Já o Senado ingressou com uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo a manutenção do decreto legislativo que impediu a mudança. Como o objetivo era o mesmo, as ações foram julgadas em conjunto pelo plenário do Supremo. A maioria de 7 ministros entendeu que a decisão não cabe à Justiça Eleitoral, depende de uma lei complementar aprovada pelo Congresso. O relator de uma das ações foi o ministro Gilmar Mendes, que não viu inconstitucionalidade na resolução do TSE. As disposições normativas questionadas visam a dar concretude
aos ditames constitucionais regulamentadores do sistema eleitoral proporcional de listas abertas que vigora no Brasil. O desafio está em regulamentar esse sistema mantendo, dentro dos limites constitucionalmente previstos, a proporcionalidade da representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, com as respectivas repercussões nas Assembleias Legislativas Estaduais e na Câmara Distrital. Por maioria, o plenário seguiu o voto da ministra Rosa Weber, relatora de algumas das ações que estavam em julgamento. No entendimento majoritário, a resolução do TSE invadiu a competência do Congresso Nacional, porque, de acordo com a Constituição de 88, o número de deputados e as representações dos estados devem ser estabelecidas por lei complementar. A renúncia do legislador complementar ao exercício de sua competência exclusiva não se presta, a meu juízo, a legitimar o preenchimento de lacuna legislativa por outro lado. Entendo que é inadmissível que se dê um cheque em branco para definir o próprio critério matemático de distribuição das cadeiras, consabido que não existe apenas um só critério, ainda que o TSE tenha se saído muitíssimo bem na sua escolha, a meu juízo. Longe de proporcionar segurança jurídica ao processo eleitoral, tal situação gera mera ilusão de segurança, na minha visão, uma vez que se o TSE pode fixar livremente a forma de cálculo em uma eleição, também livremente poderá alterá-la em outra. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, e o ministro Luiz Roberto Barroso foram os dois únicos que acompanharam o relator Gilmar Mendes. A Constituição brasileira originária já traz uma distorção nessa matéria, quando ela fixa o número mínimo e o número máximo de deputados. E aí eu fiz uma conta, a título de exemplo, nas eleições de 2010, 233 mil eleitores de Roraima foram às urnas para eleger 8 deputados federais, enquanto em São Paulo, 25 milhões de eleitores elegeram 70 deputados federais. Isso significa, na prática, e sem nenhum juízo de valor, que o voto de um cidadão de Roraima vale quase 12 vezes mais do que o voto de um paulista. Se você pegar, por exemplo, a ideia de um eleitor de São Paulo, de um eleitor, por exemplo, do Acre, que é um estado pequeno, com menos habitantes que São Paulo. Hoje, um eleitor do Acre vale muito mais do que o eleitor de São Paulo. Em que sentido? Um deputado no Acre precisa de muito menos votos para ser eleito do que um deputado de São Paulo. Então, acho que a sociedade tem que começar a discutir se há ou não a necessidade de revisar esse número máximo e mínimo de representação por estado. Evidentemente, há um risco de se exacerbar essa desproporcionalidade e esta desigualdade no âmbito da Câmara dos Deputados, porque o órgão constitucional clássico de paridade entre os estados não é a Câmara, é o Senado Federal. Eu acompanho o ministro Gilmar Mendes julgando improcedente todas as ações, declarando constitucionais a lei complementar e a resolução do TSE e inconstitucional o decreto legislativo do Senado. É como voto, senhor presidente. Não cabe ao TSE fazer juízo de valor sobre os critérios que necessariamente deverão embasar a elaboração desses cálculos. Critérios esses de alçada exclusiva de lei complementar, por enquanto ainda não implementado. É certo que o déficit normativo da lei complementar 78/93 mantém um estado de desproporcionalidade na representação dos estados, na Câmara dos Deputados. E disse também que o Poder Legislativo, limitado por dificuldades políticas insuperáveis, não tem reunido condições para aprovar as normas necessárias ao efetivo implemento do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Isso, todavia, ainda que pudesse ser verdadeiro, não justificaria, no meu entender, que o TSE suprisse essa omissão do legislador. Eu verifico que nós sempre utilizamos essa válvula de escape, inclusive essa estratégia de interpretação das leis conforme a Constituição, quando há uma brecha para esse fim.
Agora, aqui não há brecha. Aqui é aplicável a toda evidência o princípio em claro e cessa de interpretar sob pena de negar a vigência da Constituição Federal. É uma matéria extremamente sensível, muito delicada, porque envolve não o princípio da federação, não, mas sim o próprio princípio democrático que diz respeito à representação política do povo, uma vez que no âmbito do Senado é que se realiza a plena igualdade político-jurídica entre os Estados-membros. Penso eu, e isso também já foi dito com muita pertinência por aqueles que me antecederam, que não poderia o TSE ingressar num juízo político, eminentemente político, a partir da edição de um ato cuja natureza é administrativa, claramente, não se discute. Nós temos uma gama de classificação de leis. Você tem leis ordinárias, você tem decretos, você tem leis complementares, tudo isso definido pela própria Constituição. E qual é a regra? Uma lei só pode ser alterada por uma lei igual, ou seja, uma lei complementar só pode ser alterada por outra lei complementar. Como uma lei ordinária, vamos dizer assim, uma lei comum só pode ser alterada também por uma lei ordinária ou uma lei comum. A edição de hoje fica por aqui, mas na semana que vem apresentamos um programa especial sobre as principais decisões da Corte relacionadas à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Não perca, até lá!